Sejam bem-vindos ao curso de extensão Atendente de Farmácia e Drogarias oferecido pela FABRA, Centro de Ensino Superior. Meu nome é Ananda Dias e eu sou farmacêutica. Nos próximos minutos, estaremos visualizando as principais atribuições de um atendente de farmácia. A história da farmácia é bem antiga. Nós tínhamos os profissionais boticários. Eles eram os responsáveis pelo diagnóstico e tratamento dos indivíduos. A partir do século XIII, houve a separação das profissões em que o médico foi o profissional responsável apenas pelo diagnóstico e os farmacêuticos responsáveis, então, pelas misturas, ou seja, pelos medicamentos que nós conhecemos hoje em dia. Em 1832, foi fundada a primeira escola de farmácia no Brasil, se tornando então um marco para a profissão em nosso país. Nós temos que hoje em dia toda farmácia, como estabelecimento de saúde, precisa de um farmacêutico responsável durante todo o seu funcionamento. Aqui nós temos o símbolo da farmácia, que é conhecido como essa cobra envolvendo a taça. A taça, ela simboliza a cura e a cobra o poder. Então, o profissional farmacêutico tem como símbolo o poder da cura. Nós trabalhamos em um estabelecimento de saúde e precisamos ter consciência de que o indivíduo ele é único. Precisamos ter cuidado com a individualidade. Já dizia Paracelsus, a diferença entre um remédio e um veneno está apenas na dose utilizada. Não há um que não seja perigoso. Nós precisamos ter ciência de que o nosso paciente ele anseia por uma qualidade de vida ou para que os seus sintomas e o seu sofrimento sejam amenizados. Precisamos ser cordial, respeitoso ao dirigir-se ao nosso cliente. Não se esqueça de apresentar um sorriso e ouvir o seu paciente para entender de fato qual é a demanda dele. As palavras mágicas, obrigada e por favor, precisam ser sua principal ferramenta de atendimento ao cliente e também para uma boa convivência na farmácia. Uma característica fundamental para o atendente de farmácia é ser curioso e apreciar o conhecimento. Ele precisa sempre buscar conhecimento. É importante que conheça todos os medicamentos disponíveis para a venda, pois assim poderá prestar um atendimento de qualidade para os seus clientes e pacientes. É importante que tenha consciência das indicações dos medicamentos, dos efeitos colaterais, das contraindicações, de informações técnicas, como, por exemplo, o armazenamento adequado em casa, para você proporcionar um tratamento adequado ao seu paciente. Se houver dúvidas, consulte o seu farmacêutico. Vocês, então, estarão trabalhando constantemente com medicamentos. E o que são medicamentos? São substâncias ou preparações produzidas em farmácias ou indústrias farmacêuticas que atendem especificações técnicas e legais visando garantir a segurança dos consumidores. Todos os medicamentos são conhecidos pela ação esperada do princípio ativo. Os medicamentos podem apresentar um princípio ativo ou mais. E o que é o princípio ativo do medicamento? É a substância que deve exercer o efeito farmacológico, ou seja, que vai interagir com as nossas células para produzir o efeito desejado. Os medicamentos têm a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar as doenças ou aliviar alguns sintomas. Apresento para vocês aqui uma caixa de um medicamento muito comum que as pessoas conhecem bastante. Na caixa nós temos muitas informações importantes, como, por exemplo, o nome comercial ou a marca do medicamento, neste caso, Viagra.
Abaixo nós temos o nome genérico, que vai identificar a substância ativa, neste caso, o sildenafila de citrato. Essas duas nomenclaturas são fundamentais, pois identificar o medicamento pelo nome químico seria uma missão impossível, pois são nomes muito complexos e inviabilizam a memorização. Na caixa nós também temos as informações como, por exemplo, de data de validade, lote do produto, a concentração com que esse medicamento é apresentado e o fabricante. Apresento para vocês 3 caixas de medicamentos e já pergunto, existe alguma diferença? Quem respondeu que não, está certo. A Novalgina é o medicamento referência da dipirona. Foi o primeiro medicamento lançado no mercado. Já o Arador é como se ele fosse a cópia da Novalgina. Também é dipirona 500 mg por ml. Aqui ao lado nós temos a dipirona genérica. O medicamento genérico foi lançado no intuito de tentar viabilizar medicamentos a um preço mais barato. Mas todos eles têm a mesma substância ativa com o mesmo efeito desejado. Então, medicamento referência nós temos como medicamento original ou inovador. Foi o primeiro medicamento que surgiu no mercado, cuja eficácia, segurança e qualidade foram todas comprovadas cientificamente. E eles normalmente apresentam um nome comercial, né? A marca deles. Já os medicamentos similares são cópias dos medicamentos referências e eles podem apresentar algumas características diferentes, como tamanho, forma, prazo de validade. Já os medicamentos genéricos são identificados pela substância ativa e ela deve vir apresentada igual ao medicamento referência. Na farmácia, vocês podem se deparar com alguns tipos de medicamentos diferentes. Os medicamentos alopáticos são aqueles medicamentos que produzirão no organismo doente uma reação contrária aos sintomas apresentados, a fim de neutralizá-los. Como, por exemplo, se você toma um anti-inflamatório, você vai estar inibindo a produção de prostaglandinas que favorecem a inflamação. Já os medicamentos homeopáticos, eles se baseiam no princípio que os semelhantes curam semelhantes. É oferecido, então, ao paciente doses extremamente diluídas de determinados compostos para favorecer com que o seu corpo reaja a determinada patologia. Já os medicamentos fitoterápicos se baseiam no mesmo princípio que os medicamentos alopáticos, cura pelo diferente, e são medicamentos feitos à base de plantas. Tenham a bula dos medicamentos como a sua aliada, pois nela nós temos informações cruciais que vão favorecer um atendimento adequado e eficiente. Nela você terá o nome do medicamento, do princípio ativo, a apresentação daquele medicamento, a composição, informações importantes para o paciente, informações técnicas, como, por exemplo, como esse medicamento atua no seu organismo. Lá você tem as indicações, ou seja, é através dela que nós vamos saber para que determinado medicamento é utilizado, as contraindicações, precauções, reações adversas, interação medicamentosa, a posologia, como por exemplo, tal medicamento deverá ser usado 2 vezes ao dia ou 1 vez ao dia. Todas essas informações devem ser levadas à risca e respeitadas. Na farmácia, nós temos medicamentos não tarjados, que também são conhecidos como medicamentos isentos de prescrição, os MIP, ou seja, venda livre. Temos os medicamentos com tarja vermelha, que poderão ser com retenção de receita ou não, mas esses medicamentos, para serem vendidos, devem existir a prescrição médica.
E também temos os medicamentos que são regulamentados pela Portaria 344. São medicamentos que geram uma dependência física e psíquica e que devem ser dispensados sob a orientação do farmacêutico. Vocês vão perceber inúmeras receitas chegando na farmácia. Vem chamar a atenção para vocês visualizarem principalmente o preenchimento e a data de validade destas receitas, pois é muito importante para mantermos uma regulamentação junto às agências sanitárias. Em relação ao armazenamento de medicamentos, o cuidado deve existir desde o início, do momento em que esse medicamento chega na farmácia. Os medicamentos não devem ficar no chão e encostados nas paredes, devem ter uma distância mínima. Quando armazenado nas caixas maiores, devem ser colocados em cima de pallets. Todas as condições devem ser observadas. As embalagens precisam estar íntegras. É importante que observe sempre a data de validade, minimizando aí os prejuízos da empresa em que você trabalha. Na área de venda, os medicamentos devem ser sempre muito bem organizados, normalmente por ordem alfabética. As prateleiras e balcões devem estar sempre limpos e organizados. Precisamos estar atentos à temperatura em que os medicamentos devem ser acondicionados, para não perder a validade e a eficácia. Existem diversas formas farmacêuticas disponíveis no mercado, como comprimidos, drágeas, cápsulas, óvulos, cremes, pomadas, soluções, suspensões e aerosóis. Diversos fatores vão contribuir para a escolha de uma ou outra forma farmacêutica. Uma das coisas que determinarão a forma farmacêutica será a via de administração escolhida, podendo ser via oral, via retal, via subcutânea, via tópica, inalatória, intramuscular, dentre outras vias. Nós temos que ter a ciência de que a escolha da forma farmacêutica adequada vai favorecer uma via de administração adequada que contribuirá para a adesão do paciente, consequentemente para sucesso no tratamento. Alguns fatores serão determinantes para a via de administração e forma farmacêutica, como a idade do paciente, a conveniência, se vai gerar ou não dor, se eu desejo um efeito mais rápido ou imediato de um medicamento, se eu desejo um efeito local ou sistêmico. Todos esses fatores deverão ser levados em consideração para garantir sucesso no tratamento. Vocês, atendentes de farmácia, também são responsáveis pelo sucesso do seu paciente. Precisamos levar em consideração que o ser humano é um organismo complexo e que para o funcionamento desse organismo complexo, diversos sistemas são integrados, como o sistema tegumentar, esquelético, muscular, cardiovascular, respiratório, digestório, urinário, nervoso e genital. É muito complexo o corpo humano e é muito importante a gente ter essa consciência. Fechando, algumas características importantes do atendente de farmácia, vocês precisam saber que vocês vão receber, conferir e armazenar os medicamentos de maneira adequada, sempre verificando a validade do produto. É muito importante que tenham conhecimento básico sobre os medicamentos, a escuta ativa para entender de fato o que o seu paciente precisa, que tenham empatia, coloque-se no lugar do outro para de fato prestar um serviço de qualidade. Vocês sempre deverão recepcionar os pacientes de maneira afetiva e responsável, atender às necessidades dos seus pacientes e dispensando medicamentos com prescrição médica adequada. Nunca dispense um medicamento que vocês não tenham certeza do que está escrito na receita médica. Desejo sucesso a vocês